Só que sabe onde muitos tropeçam e acabam parando? Porque é assim, quando ouvem, eu vou fazer, eu vou mudar, a reação de todos é, uhul, agora sim, hein? Agora eu vou viver uma glória maior. Só que Deus completa a frase dizendo assim, só que eu vou usar você. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E eu começo dizendo exatamente o seguinte: confiem nas escolhas e nas decisões de Deus. O que você precisa ter dentro de você? Primeiro ponto. Repita comigo: Deus sabe o que eu não sei. Repita comigo: Deus vê o que eu não vejo. Repita comigo: Deus ouve o que eu não ouço. Repita comigo: Deus tem informações que eu não tenho. Por isso, você precisa confiar em cada uma das decisões de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 4, versículo 19, na mensagem: confiem nele, ele sabe, e repita comigo, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso: ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. E esse é um versículo que você tem que repetir para você constantemente, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de vitórias, nos dias de angústias, nos momentos em que nós ouvimos uma boa notícia e também nos momentos que nós ouvimos uma má notícia. Muitas vezes parece que só porque chegou uma notícia inesperada, uma notícia negativa, parece que o Senhor perdeu o controle de tudo, quando na verdade não é assim que funciona. Se nós pegarmos a própria história de José, quando José já estava no governo, quando ele já estava na posição mais alta, e ele reencontrou os seus familiares, os seus irmãos temeram o que José poderia fazer. Por quê? Lá atrás, quando José recebeu os seus sonhos, e ele foi compartilhar com seus irmãos, tomado por um sentimento de inveja, por conta de um sentimento de raiva, insatisfação dos seus irmãos, eles planejaram toda uma situação para que José perdesse a sua vida. No final ele acabou não perdendo, mas ele foi vendido como escravo, e todos conhecem a história. Imagine José: Senhor, eu tive sonhos, foi o Senhor que me enviou esses sonhos, foi o Senhor que me enviou essas promessas, foi o Senhor que me disse o que iria acontecer, e de repente, puf, jogado dentro de um buraco, vendido como escravo. O que acaba acontecendo com a forma que Deus trabalha conosco? Sabe aquele sentimento de que, Senhor, parece que estão faltando informações, nós já recebemos promessas, o Senhor já falou com cada um de nós o que Ele vai fazer, mas sabe aquele sentimento, quem já passou por isso? Senhor, eu quero saber mais, eu preciso saber, eu quero entender, eu não estou conseguindo entender, eu não estou tendo uma visão ampla do negócio. Levanta as mãos quem já passou por isso. Todos nós. E não é por acaso que isso aconteceu, e eu te adianto, dificilmente isso vai mudar. Por quê? Se o Senhor tivesse compartilhado com José tudo o que iria acontecer com ele, dificilmente ele teria dado sequência na caminhada. Se o Senhor tivesse falado para ele: querido, você vai ser jogado no buraco, você vai ser traído pelos seus familiares, uma cilada vai ser preparada para você lá dentro da prisão, você vai participar de momentos terríveis, ele não teria ido. Por quê? O ser humano tem uma tendência muito grande a colocar o seu foco no preço, no sacrifício, e não nos benefícios maiores. Então muitas vezes o Senhor permite algumas coisas e não compartilha todas as informações, mas Ele sabe o que está fazendo. Quando José reencontrou todos os seus irmãos
temeram o que José poderia fazer. Só que José disse o seguinte: fiquem calmos, eu não vou fazer absolutamente nada. Quem me enviou para cá foi o próprio Deus. Então foi Deus que permitiu que José passasse por tudo que ele teria que passar. Foi Deus que permitiu a prisão, foi Deus que permitiu o buraco. Então, independente do que estiver acontecendo, a frase é: Deus sabe e sempre saberá o que está fazendo. Deus sabe os propósitos que Ele tem para comigo. Deus conhece os planos que Ele tem preparado para mim. E o que você tem que ter dentro de você? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Será que valeu a pena José passar por tudo que ele passou? E como valeu? Não somente na vida de José, porque depois toda a sua família se beneficiou de tudo aquilo que José passou. Porque, para quem não se recorda, José se tornou mantenedor da família. José cuidou financeiramente, José protegeu, José fez absolutamente tudo. A própria história de Davi. Será que Davi teria tido o mesmo posicionamento se ele soubesse que em algum momento ele estaria numa caverna, sozinho, solitário, sabendo que existia um rei, Saul, percorrendo todos os cantos da terra, procurando Davi para tirar a vida dele? Dificilmente eu acredito que ele teria se posicionado. Então, tem coisas que Deus não compartilha com você, mas não receba isso como uma má notícia. Saiba que é para o seu bem. Salmo 53, versículo 2. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos. Nós falamos sobre isso ontem. Deus procura pessoas para cumprirem com os seus propósitos. Deus não escolhe pessoas gratuitamente. Deus não escolhe pessoas de forma aleatória. Deus procura aqueles que vão ter o discernimento dos planos de Deus e vão trabalhar para que esses planos se materializem. Então diga isso, repita comigo: Deus não errou em me escolher. Onde eu estou querendo chegar? Sabe o que todos nós temos em comum? Todos nós tivemos um encontro com Deus em um momento de extrema necessidade, passando por alguma dificuldade, passando por alguma dor. Só que o que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas? É mais ou menos assim, ó: meu Deus, eu preciso de ajuda. Meu Deus, eu preciso de vitórias, eu preciso de mudanças, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Senhor, está vendo essa situação aqui no meu casamento? Está assim, assim e assim. Está vendo a saúde? Está assim, está assim, está assim. Está vendo a vida dos meus filhos? Está assim, assim e assim. Está vendo a minha área financeira? Está acontecendo isso, isso e aquilo. E Deus fala assim por intermédio de uma palavra, ou Ele fala à sua consciência: eu vou te ajudar, eu vou te curar, eu vou mudar a sua história. Quem já ouviu isso? Só que sabe onde muitos tropeçam e acabam parando? Porque é assim, quando ouvem, eu vou fazer, eu vou mudar, a reação de todos é: uhul, agora sim, hein? Agora eu vou viver uma glória maior. Só que Deus completa a frase dizendo assim: só que eu vou usar você. Aí é nessa hora que muitos fazem assim: Ô Senhor, mas eu? Tem certeza que sou eu? Não tem como o Senhor me abençoar por intermédio de outras pessoas? Até tem. Em muitas oportunidades, você vai ser abençoado por outras pessoas. Outras pessoas serão instrumentos de vitória na sua vida. Só que existem momentos que Deus vai falar: eu quero você. Quando eu disse no início, confie nas decisões de Deus, essa é a decisão mais questionada por muitos. Por que eu? Tem certeza que o Senhor escolheu a pessoa certa? Senhor, eu não me sinto capaz. Senhor, eu não me sinto competente para essa missão. Senhor, eu sou altamente assim vulnerável, sou limitado. E quem não é? Você conhece as tuas incapacidades? Você conhece as tuas limitações? Deus conhece muito mais.
Deus sabe onde você é fraco, Deus sabe onde você é limitado, Deus sabe onde você se sente capaz, só que mesmo assim, Ele te escolheu e você precisa confiar na escolha dEle. Olha o que diz aqui em Mateus 22,14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Existe uma frase que nós dizemos constantemente: Deus não escolhe os mais capazes, mas Ele capacita os seus escolhidos. Deus não te escolhe e diz assim: ó, te escolhi, Felipe, te escolhi, Gustavo, agora se vira. Não, tem um processo. Primeiro, Deus te escolhe. Depois, Deus te chama. Depois, Ele te capacita. Só então, Ele te envia. E detalhe, repita comigo: Ele sempre está comigo. Então, por isso, se você se sente incapaz ou não, não é um problema para Deus. Porque Ele te escolheu, não escolheu? Então Ele enxergou mais em você do que muitas vezes você enxergou. Deus viu mais potencial em você do que muitas vezes você consegue enxergar em si mesmo. Aí Ele te chama. Aí é o momento que você diz: Senhor, eis-me aqui. E a partir desse eis-me aqui, Ele vem, te capacita, Ele te envia. Ele fala: agora vai. Só que Ele não fala vai sozinho. Ele fala: vai, só que o tempo todo eu vou estar junto com você. Deus não pega pessoas prontas. Repita comigo: Deus não pega pessoas prontas. Todas são preparadas, todas são trabalhadas. Deus, Ele vai te moldando para na hora que você mais precisar, você vai estar pronto para o que tiver que enfrentar. A própria história de Davi nos diz muito sobre isso. Lá no pasto, ele enfrentou um leão e um urso. Ele poderia ter se questionado: mas por que eu estou enfrentando isso agora? Por que esse problema agora? O que aconteceu? Deus já tinha escolhido Davi, mesmo que Davi não soubesse. Deus já tinha escolhido. Deus estava preparando Davi, colocando grandes adversários na frente de Davi, para que quando chegasse o próprio Golias, ele já estivesse pronto. Quem quer ir para um outro nível, levanta as mãos. Então, em muitos momentos, saiba que Deus vai te provar com testes, preste bastante atenção, testes acima do teu nível. Como assim? Para que você possa ter o discernimento. Você tem certeza do que você está pedindo? Isso aqui é uma amostra. Eu vou permitir um desafio maior, eu vou permitir um inimigo mais forte do que você, para você ter certeza, para que você tenha total certeza de que você quer chegar lá. Muitos acabam dizendo não para Deus, justamente porque: Senhor, eu quero. Deus permite uma situação: Senhor, eu entendi que não era para mim. Acabam abrindo mão, quando na verdade Deus estava prontinho para te financiar, para te capacitar, para te ajudar, para te honrar. Voltando na história de José. José foi um grande administrador, um grande governador. Ele teve poder nas mãos dele. Só que primeiro o Senhor permitiu que ele administrasse os bens do seu senhor enquanto ele era escravo. Depois ele administrou toda aquela prisão. Então o tempo todo o Senhor vai nos preparando. Muitas más notícias que chegam agora, o Senhor já está nos preparando para que nós saibamos lidar com as más notícias do futuro. A própria história da sunamita. Ela queria ter um filho, e o profeta disse: nessa mesma hora, no ano que vem, você terá o filho. E o que aconteceu? O filho morreu. Só que nisso, poxa, se Deus quis me abençoar, entregando aquilo que eu mais desejava, por que o Senhor permitiu que morresse? Não é isso. Deus só está te preparando, Ele está te ensinando como lidar com momentos difíceis. A própria Bíblia mesmo diz sobre o dia mau. A grande maioria afunda porque não está preparada para o dia mau. Mas não é que Deus não te preparou, mas é porque quando o Senhor te chamou, você disse não. Então, confie nas decisões do Senhor. Repita comigo: o meu Deus não errou em me escolher. E como eu sei que Ele te escolheu? Porque você está aqui. Ouvindo o quê?
a voz do Senhor. Deus só conversa, Ele só fala com aqueles que Ele escolhe. Então você precisa confiar, independente das circunstâncias, que Deus vai te capacitar, Ele vai te honrar. O processo de vitória não é um processo automático. Nós não vencemos porque tínhamos que vencer. Existem 3 etapas que nós precisamos percorrer. A primeira delas é: assuma a sua posição. Repita comigo: eu preciso assumir a minha posição. Olha o que diz aqui em Êxodo 3, versículo 10. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Para quem se recorda, aqui nós estamos falando do período de escravidão do povo de Israel. Foram 400 anos. Nós estamos falando de 4 gerações. Você enfrentando uma situação, teus filhos enfrentando uma situação, os teus netos enfrentando a mesma situação, seus bisnetos enfrentando a mesma situação. Como que funciona o processo de declínio na vida de uma pessoa? A decadência não começa com uma queda. A queda começa com uma estagnação. Primeiro o mal, ele luta para te prender no mesmo lugar. Ele luta para te travar, para te escravizar na mesma realidade. E se nós queremos que mudanças aconteçam, então mudanças precisam acontecer, a começar por nós. Aqui nós vemos um povo que durante 400 anos foi humilhado, foi subjugado a uma escravidão terrível, mas chegou o momento que o Senhor falou: isso vai mudar. E quem que o Senhor escolheu? Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Moisés se via como um homem altamente limitado. Deus enxergava um grande líder. Muitos se veem como fracos, mas Deus te enxerga como um grande instrumento, como uma grande liderança, como uma pessoa que tem um potencial, repita comigo, ilimitado, porque o nosso Deus é ilimitado. A questão não é como você se vê, mas como Deus te enxerga. Só que a opinião de Deus tem que prevalecer sobre a opinião que você tem sobre si mesmo. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Senhor, se eu não dei um jeito nessa situação até hoje, eu não consigo dar mais. Não é assim que funciona. Quem já caiu nesse erro de falar o seguinte: se não mudou agora, não muda nunca mais? Levanta as mãos. Esse é um terrível engano. Sabe por quê? Vocês se recordam da passagem da Arca de Noé? Vocês se recordam que mesmo depois que o dilúvio passou, eu falo o período das tempestades, da água subindo, também descendo das chuvas, ele ficou um tempão lá dentro da arca, e depois o Senhor disse o seguinte: Deus não se esqueceu do seu servo Noé, só então ele abriu as portas. O que acontece? Deus muitas vezes te prende em lugares menores. Ele te prende dentro de uma arca, onde você vive a mesma realidade, observa as mesmas coisas, mas o propósito dele não é esse. Depois ele vai abrir as portas para que você seja colocado em um lugar muito maior. No caso de Noé, Noé herdou a terra. Então, esse lugar que Deus está me segurando, repita comigo, tem um propósito e eu preciso confiar em Deus. Tem um propósito e eu preciso confiar em Deus. Deus afirmou: eu estarei com você. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Se fosse nos dias de hoje, sabe qual teria sido a resposta de Deus? Na nossa linguagem mais informal: querido, e daí? Eu não estou preocupado com as tuas limitações, estou preocupado com algo muito maior, com o meu povo, e eu quero libertar o meu povo, e é você que eu quero usar. Entenda que justificativas, ela tem uma característica em comum:
Todas elas. Justificativas, repita comigo, justificativas sempre, de novo, sempre serão encontráveis. Querido, você sempre vai achar uma justificativa. Você sempre vai encontrar algo para se apegar, para não enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Você sempre vai achar limitações em você, só que a mentalidade humana te limita. Deus vem para tirar esse limite. A mentalidade humana te trava, Deus vem justamente para tirar essa trava. A mentalidade humana te escraviza, te amarra, Deus vem para cortar essas amarras, para que você possa fluir, para que você possa caminhar em um ritmo acelerado. Ao longo dessa semana ainda, o bispo usou como exemplo um negócio assim bem, eu ia falar tosco, mas bem esdrúxulo, mas que representa o que realmente acontece em nossas vidas. Principalmente para os homens vão saber do que eu estou falando. Quem sabe o que seria uma reprogramação, ou chipar um carro, e assim por diante. Talvez até as mulheres saibam. O que acontece? Todo veículo vem de fábrica com uma potência, com uma capacidade, todo veículo vem com um, repita comigo, limite. A reprogramação vem para fazer o quê? Para elevar esse limite ou tirar esse limite. Por isso, a reprogramação precisa acontecer aqui dentro. Aí que entra Deus em nossas vidas. Quando nós damos abertura, esses limites são ampliados ou tirados. Pare de focar naquilo que te falta. Pare de focar naquilo que você não consegue e comece a focar simplesmente naquilo que Deus está pedindo que você faça. Porque quando o homem pede para você fazer algo, você faz, mas você está sozinho. Sempre que Deus pede algo, repita comigo, sempre que Deus pede algo, Ele está junto comigo. Está aí a grande diferença. E aí, onde nos falta, Ele supre. Onde nós somos limitados, Ele nos empurra. Então, pare de procurar justificativas. Quando nós falamos de justificativas, nós estamos falando de permanecer no mesmo lugar. E mesmo que você, em partes, tenha razão na tua justificativa, então quer dizer que você vai aceitar? Ah, mas para mim eu passo por isso, por isso, por isso. Então quer dizer que a tua fé se limita a isso. Então quer dizer que Deus, Ele tem poder para mudar a vida de outras pessoas, mas a tua vida é isso, se apegar em justificativas. Então, deixe justificativas de lado, porque o que vai prevalecer na sua vida? A tua justificativa, a história que você conta, ou o poder de Deus? Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Sabe o que o Senhor estava falando aqui para ele? Querido, você está falando para mim que você não fala bem, mas você poderia ser um cego, você poderia ser um surdo, você poderia ser um manco, eu te enviaria do mesmo jeito, e você vai conseguir realizar a missão para a qual eu te enviei. Então o que o Senhor estava dizendo, não importa o que você vai falar, sou eu que te criei, não fui? Fui eu que te enviei, não foi? Pronto, acabou, se apega a isso. E ele constantemente procurando essa justificativa, só que ele não tinha entendido. Deus quer usar você, Ele te escolheu, e Deus não errou em te escolher. Agora falando diretamente com você, Deus não errou em te escolher. Você estar aqui não é obra do acaso. Ele sabe aonde você pode chegar, Ele sabe do que você é capaz. Sozinhos nós não podemos nada, mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Repita comigo, eu tudo posso, de novo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então olhe para a pessoa que está do seu lado ou atrás de você e diz assim, você pode sim. Não adianta titubear, Deus não vai mudar de ideia, você é mais do que você vê. É essa a visão que Deus tem de você. Ele precisava assumir uma posição, e ele assumiu a posição. Por quê? Ele não tinha outra opção. Deus não mudou de ideia.
Primeiro, assumir uma posição. Segunda etapa, repita comigo, eu não posso, vamos juntos, eu não posso pegar o caminho errado. Porque o caminho errado, por exemplo, de carro, quando você pega o caminho errado, só te gera despesas, não é? Na vida é a mesma coisa. Só gera despesa, só gera desgaste. Entenda que muitas vezes o Senhor vai te enviar por um caminho, no qual, Senhor, poxa, não faz sentido. Tem certeza que é por aqui? E nós voltamos no primeiro versículo, Deus sabe e sempre saberá o que está fazendo. Olha o que diz em Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que parecem corretos ao homem, mas na realidade levam para a morte. Na King James diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Deus vê o que eu não vejo, Ele tem informações que eu não tenho, ok? Olha o que diz aqui em Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Repita comigo, era o caminho mais curto. O que todos acabam buscando? Sempre o caminho mais curto, sempre o caminho mais rápido, sempre aquele caminho que eu, em tese, vou conseguir pular muitas etapas. Mas olha o que diz aqui, era o caminho mais curto, mas Deus disse, não por lá, porque os filisteus estão, repita comigo, em guerra. Então muitas vezes Deus não permite que você vá por um determinado caminho, para te poupar de algumas guerras. Tem guerras que nós vamos enfrentar? Sim, só que nós só precisamos enfrentar as guerras que são, repita comigo, necessárias. E existem muitas pessoas enfrentando guerras totalmente desnecessárias, guerras que não deveriam estar enfrentando, justamente porque optaram pelo caminho errado. E o que acontece? Sempre que nós pegamos o caminho errado, o nosso endereço, a nossa localização final, vai continuar no mesmo lugar. Sempre que nós pegamos o rumo errado, nós vamos ter que fazer o trajeto de volta, vamos passar até chegar o nosso marco zero e começar tudo de novo. Por isso que existem pessoas que têm aquele sentimento, Senhor, parece que não sai do lugar nunca, parece que está tudo igual, parece que eu estou sempre no marco zero. É porque são pessoas que vivem pegando os caminhos errados e tem que voltar para o trajeto inicial. Volta para a posição de origem e depois tem que começar a fazer do zero para chegar naquele resultado que tanto desejavam. Não vá por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender, repita comigo, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. O Senhor estava poupando de dores, porque qual que era a visão do Senhor? Se eles chocarem com essas determinadas guerras, eles vão voltar para aquele lugar que eu estou lutando para tirar eles. Por isso que é tão importante nós pegarmos o caminho certo, porque o caminho errado sempre nos joga para o lugar que nós estamos lutando para sair. O caminho errado sempre nos leva para o Egito de novo. O caminho errado sempre nos leva para aquele lugar de dores. O caminho errado, a rota errada, o trajeto errado, sempre nos leva para aquele lugar de sofrimento que nós tanto lutamos para sair. E aqui fica muito claro, a mensagem que Deus estava querendo mandar é a seguinte, querido, vai por aqui, porque para esse lugar você não vai voltar nunca mais. Por outro lado, se você seguir o caminho errado, você vai voltar para o lugar onde eu estou lutando para te tirar, o lugar que eu estou tentando te poupar, o lugar que eu sei que você sofreu por 400 anos, no caso de muitos aqui, 2, 3, 5, 10, 50 anos, mas eu não quero que você sofra mais. Então não pegue a rota errada,
Muitos acabam buscando o caminho mais fácil ou o caminho mais curto, mas olha o que diz em Provérbios 19, versículo 2, repita comigo: a pressa, vamos juntos, a pressa resulta em escolhas erradas. Em outra tradução diz: a pressa leva ao fracasso. Na NTLH ainda diz: quem se apressa, o que está escrito ali depois? E esse errar o caminho vai te levar para aquele lugar onde Deus, em muitos casos, já te tirou há muito tempo. Creio que todos aqui conhecem pessoas que em algum momento das suas vidas venceram uma determinada situação, mas erraram o caminho no meio do trajeto, voltaram para aquele lugar de dor, de sofrimento. Então, não vale a pena. Então, assuma a posição: Senhor, pode deixar comigo, eu vou. Pegue o caminho certo e, por fim, repita comigo: resista até o final. Essa é a terceira etapa. Resista até o final, porque só chega lá quem continua, só chega lá quem persevera. Só que mesmo o Senhor nos conduzindo por caminhos certos, muitas vezes, esses caminhos que o Senhor nos leva, tem grandes curvas, e nessas curvas, nós somos testados, nós somos provados, nós passamos por situações, que não são obra do acaso, é o Senhor te preparando, para que quando você chegar lá, na sua terra prometida, você não vai voltar nunca mais. Olha o que diz aqui em Êxodo 5, versículo 6, no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. O Senhor disse: eu vou libertar esse povo, eu vou fazer a minha parte. Só que imediato as coisas melhoraram? Não, foi exatamente isso que aconteceu. Quem já viveu essa experiência? Você se posicionar de uma maneira diferente e o negócio piorar ainda mais. Eu já passei por isso. De eu acreditar: agora ninguém me segura, agora eu vou com tudo, a vitória é minha, e o negócio piora, o negócio desanda, e muitos acabam retrocedendo por conta disso. Só que porque desandou um pouquinho, porque aparentemente uma situação piorou, não quer dizer que ela não vá mudar. Por isso nós temos o dever de resistir até o final, porque tudo começa com o Senhor dizendo: eu vou fazer, e de imediato nós podemos ouvir algo contrário a isso, uma situação, uma má notícia. No caso aqui, não forneçam mais palha. Então, se vocês trabalhavam muito antes, vocês vão ter que trabalhar muito mais agora. Se vocês tiveram que se esforçar muito antes, vocês vão ter que se esforçar muito mais agora. Se a humilhação era grande antes, você vai ser humilhado ainda mais agora. Se estava difícil antes, vai piorar. Só que vitória é uma decisão que independe daquilo que eu vejo. Independente do que você está vendo, eu decidi que eu vou vencer, então eu vou resistir até o final. Aqui no 9 diz: aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem, hoje, a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. Deus disse: eu vou fazer. Só que em nenhum momento Ele disse: você não terá aflições, você não terá lutas. Muito pelo contrário, a palavra nos diz: muitas são as aflições de um homem, mas o Senhor os livra de. Por isso nós precisamos resistir. Só vence quem resiste, só vence quem aguenta chumbo até o final.
Porque é muito simples. Deus não permite nada que você não possa suportar. Só que por causa de uma precipitação de pensamentos e de ideias, nós acreditamos que nós não somos capazes. Nós não acreditamos que nós temos condições. Nós não acreditamos que nós vamos vencer. Só que se Deus permitiu, é porque nós podemos vencer sim. Se Deus permitiu que situações chegassem, nada mais é do que o Senhor te preparando. Então Deus sabe e sempre saberá o que está fazendo. Se coloquem de pé todos, por favor. Aqui em Tiago 1 diz o seguinte: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E qual que é a vida que Deus nos promete? Uma vida uma vida plena, uma vida que satisfaz. Aqui na tradução OL diz o seguinte, repita comigo: feliz aquele que resiste à prova. E Moisés resistiu, ele aguentou, porque tem coisas que o Senhor só permite, só para ver o que vai sair de dentro, até que chegou o momento, Êxodo 6, então o Senhor disse a Moisés: agora você verá, agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço forte e com os poderosos atos de juízo. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos, por causa, repita comigo, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Um verdadeiro vencedor não vive por aquilo que sente. Nós somos ensinados a não viver por vista, mas sim por fé. Esse é um teste que muitos reprovam. Moisés ouviu e ele replicou o que o Senhor tinha dito a ele para todo o povo. Em outras palavras, todo mundo recebeu a mesma informação. O que aconteceu? Moisés seguiu firme e por conta das dificuldades terem aumentado, o povo parou, não quis dar ouvidos. E quando nós não damos ouvidos, é aí que o caos aumenta, é aí que as situações pioram, mas não é aquela piora razoável, mas é aquela piora drástica. Por isso, independente do que eu estiver vendo, sentindo, ou do lugar que eu estiver hoje, eu preciso ficar com aquilo que Deus está dizendo. Eu tenho que resistir até o final, eu tenho que aguentar o tranco, até porque lá no lugar mais alto, não existem pessoas fracas. Lá no lugar de destaque, no lugar de vitória, não tem espaço para pessoas fracas. Então sabe aquela frase, engrossar o couro? Nós precisamos engrossar o couro sim. Se existe uma palavra que você não pode dizer nunca mais, uma frase, e eu estou me recordando porque eu tive que atender uma situação algumas semanas atrás, um rapaz veio chorando, de soluçar, chorando, dizendo: eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não estou aguentando, não estou suportando. E eu disse para ele: então se entrega, é melhor, vai resolver, se entrega ao problema, aceita essa situação, tenha esse como resultado final, pronto, fala: meu Deus, desisti, pronto, acabou.
Aí ele disse: não, mas eu não posso fazer isso. Eu falei: então não fale sobre isso, não fale que está difícil demais, não fale que você não está aguentando, não fale que você não está aguentando esperar, simplesmente resista, enfrente, confronte, fala: meu Deus, engrossa o meu pelo aqui, engrossa o meu couro, me ajude, me fortaleça, senão o prejuízo é teu. Entenda que eu não estou pregando a facilidade, mas eu estou falando de uma decisão. Pegue alguma área da sua vida que hoje está caminhando muito bem. Você não teve que enfrentar muitas lutas lá atrás? Você não teve que passar por cima de muitos obstáculos lá atrás? As vitórias que você alcançou hoje, não teve um momento onde você teve que colocar mais força do que o normal? Então tenha com você o seguinte: para a próxima vitória, para o próximo problema, é a mesma coisa. A força que eu coloquei numa área, eu tenho que colocar na outra, na outra, na outra, na outra, na outra e na outra. Não cede, resista, luta, enfrente, não dê como causa perdida. Até porque esse não é o foco da mensagem, mas mais adiante, já na abertura do Mar Vermelho, esse povo disse o seguinte: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos, era muito melhor a gente ter ficado lá no Egito. É muito melhor, lugar de dor, de humilhação. Só que como anseia a sua alma, assim é. O que aconteceu com esse povo? Lá na frente eles morreram mesmo. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Repita comigo: o que eu falo, eu atraio. O que você diz, você atrai para você. Então, no lugar de você falar: eu não estou suportando, não estou aguentando, fala: não, eu vou me levantar, eu vou aguentar, vou resistir, e minha vida vai ser um testemunho para ajudar muitas outras pessoas. Se foi Deus que me deu, eu não vou abrir mão. Se foi Deus que prometeu, então eu vou confiar, independente das circunstâncias. Êxodo 14: e mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Eles saíram do Egito. No Egito estava ruim? Eles saíram. Quando eles saíram do Egito, o negócio melhorou? Não, o faraó continuou com o coração duro. Só que nós precisamos resistir, nós precisamos aguentar. Por outro lado, Moisés disse o seguinte: o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Muitas vezes Deus permite que alguns problemas te acompanhem, e vocês vão entender aqui na reta final, porque Ele tinha um propósito, e o propósito era extraordinário. Ele permite que você continue a caminhar, e a mesma situação te acompanhe, mas é porque Ele quer dar um fim nela de uma vez por todas. Deus sabe a forma que Ele trabalha. É que a nossa cabeça é assim, pequenininha para entender muitas coisas, só que nós só precisamos confiar. Existem inúmeras passagens que dizem: confiem no Senhor, depositem suas esperanças no Senhor, confie no que Ele diz, acredite na palavra, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Então a nossa maior luta sempre vai ser confiar no Senhor, independente do momento. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Parecia que eles iriam morrer ali naquele momento, mas o Senhor abriu uma passagem onde não existia. Então repita comigo: o meu Deus pode criar saídas onde hoje eu não consigo enxergar nada. É assim que funciona. Eles estavam cercados, era problema atrás, Mar Vermelho na frente. Cadê a saída? Não tem. Mas o que você não vê, Deus vê. Deus via uma saída. Deus tem uma saída para você, só que Ele só tem uma saída. Repita comigo: Deus só tem uma saída para quem resiste. De novo, Ele só tem uma saída para quem resiste. Porque se você vai se entregar, então não tem o porquê Ele te mostrar a saída. Só que Deus criou uma saída. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor.
Sabe o problema, Faraó? Nunca mais. Por isso que nós não podemos parar, porque por onde os israelitas pisavam, Faraó e os egípcios faziam o mesmo caminho, correto? Estavam seguindo. Só que chega um momento que você pisa em lugares, no caso aqui, na terra seca, onde os seus problemas não têm condições de pisar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar: aqui você vai passar, mas o teu problema não vai conseguir passar. Por isso que você tem que lutar, você precisa colocar força, você tem que insistir, assuma a posição. Primeiro passo é com você, não pegue o caminho errado e resista até o final. No começo da reunião eu disse: Deus sabe e sempre saberá o que está fazendo. Deus sabe o que eu não sei, Deus vê o que eu não vejo, Deus ouve o que eu não ouço, e Deus tem informações que eu não tenho. Olha o que diz em Êxodo 14:4, repita comigo: planejei, vamos juntos, planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Deus planejou tudo isso para que o poder dele se manifestasse na vida dessa nação. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Tudo tinha sido arquitetado pelo próprio Deus. Mesmo que os planos hoje, aparentemente, não sejam agradáveis, tudo está no controle do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Não tenha medo. Trabalhe a sua insegurança. Confiar em nós mesmos, a Bíblia já nos fala sobre isso. Nós não podemos confiar. Maldito é o homem que confia no homem. Não confie na sua capacidade e nem se preocupe com a falta dela. Confie em Deus. Se você sabe que você tem limitações, te garanto que Deus conhece muito melhor as tuas limitações do que você mesmo. Porque por pior que seja a tua visão a teu respeito, nós ainda temos uma pequena tendência a nos enxergar como mais do que nós somos. Por mais trágico que seja, é Deus que realmente conhece a realidade. E o que você não pode se esquecer é o seguinte: em 2 Coríntios diz que o poder de Deus opera melhor na tua fraqueza. É nas tuas dificuldades que o poder dele se manifesta. É onde exatamente você se sente mais incapaz que o poder dele é muito maior. E quanto maior o poder de Deus, maior a vitória. Quanto maior a sua dificuldade, maior a glória. Quanto maiores as suas lutas, maior o seu testemunho. Deus, ele te capacita. Ele te escolheu e há muito tempo ele está te chamando. Chegou o momento de você dizer: Senhor, eis-me aqui, sou eu, o teu servo, a tua serva te escuta. Eu sou o instrumento. Eu sei que muitas vezes, muitas ocasiões, o Senhor usou pessoas para te abençoar, mas agora ele quer usar você para ser a bênção na vida de muitas pessoas. Muitas vezes o Senhor enviou pessoas para te socorrer, mas agora ele quer que você se levante, porque você vai ser o seu próprio socorro, você vai ser o socorro da tua casa. Ele quer você. Não se apega a justificativas. Justificativas só te enfraquecem. Não é o que você pensa de si, nem como você se vê, mas sim como Deus te vê. E Deus diz que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Deus diz que você pode todas as coisas por intermédio daquele que te fortalece. Deus diz que você é forte. Deus diz que Ele te capacita. Deus diz que Ele é com você. Deus diz que você pode vencer qualquer luta, porque Ele luta as suas batalhas por você. Se você tomou a decisão e pegou o caminho errado, volte que ainda dá tempo. Claramente pela mensagem o Senhor está dizendo: querido, lá atrás você pegou o caminho errado, volte. Deus vai te dar graça para percorrer esse caminho de volta com mais velocidade, para que você possa, a partir desse momento, começar a caminhar para a sua terra prometida. Não abra mão da sua terra prometida. As dificuldades, eu não vou falar nem que as dificuldades vão chegar, elas já estão aí na vida de muitos. Aceitar? Jamais. Se entregar? Nunca. Nós só vivemos, é tudo uma questão de tolerância. Você só vive aquilo que você tolera. Desistir, falar que está difícil demais, que eu não vou suportar, até quando isso vai continuar? Não é o segredo, não é a resposta.
Não, se posicione de uma forma diferente. Diga para você mesmo constantemente: não, eu vou vencer, eu já venci. Até porque se os planos do Senhor, se o Senhor planejou tudo isso daqui, mesmo que tenha chegado muitas desgraças, se o Senhor planejou isso tudo, é porque no final eu nunca mais vou ver esse faraó, eu nunca mais vou enfrentar esses problemas, eu nunca mais vou enfrentar essa mesma situação, essas circunstâncias, jamais, nunca mais. Deus é por você, Ele é com você. Entenda que Ele é com você, Ele não faz sozinho, Ele é junto com você. Então gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eis-me aqui. A posição que foi de Moisés lá atrás, diga isso: eu estou assumindo essa posição. Eu sei que o Senhor está me levantando como libertador da minha família, eu sei que o Senhor está me levantando como libertador da minha casa, eu sei que o Senhor está se levantando, meu Deus, para que eu seja um instrumento de vitórias, de conquistas. Então eu estou dizendo aqui, meu Deus, chega de justificativas, chega de desculpas, chega de contar histórias. Muitas histórias eu contei em vários momentos, mas a partir de hoje, diga isso: chega de justificativas, chega de justificativas. Não se apegue a isso. Diga: meu Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor me escolheu para fazer. Eu sei que o Senhor me deu uma missão lá atrás, e eu estou aqui dizendo: meu Deus, eu vou me posicionar, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque a partir do momento que o Senhor me escolhe, então diga isso: eu sei que o Senhor vai me financiar, eu sei que o Senhor vai me capacitar, eu sei que o Senhor vai operar em cima das minhas fraquezas. Então diga isso: meu Deus, eu me sinto incapaz e eu não tenho vergonha de assumir, mas eu sei que eu tenho um Deus que me capacita. Eu me sinto fraco e eu não tenho vergonha de assumir isso, mas estou dizendo aqui: meu Deus, me capacita, me fortalece, me justifica, me ajude. E diga isso: meu Deus, onde me falta algo, me acrescenta neste momento. Onde eu tenho, meu Deus, grandes bloqueios, tire esses bloqueios. Você sabe onde o teu calo aperta, você sabe onde você tem limitações. Então diga especificamente onde você se sente limitado. É na perseverança? Você não é o tipo de pessoa que persevera? Então diga: meu Deus, me ajude, eu vou perseverar. Você é uma pessoa altamente emocional? Então diga: meu Deus, me ajude a trabalhar o meu emocional. Eu quero desenvolver um emocional forte, consistente, constante. Se você perde muitas batalhas na sua mente, se na tua mente você se precipita no teu pensar, se na tua mente você se precipita com conclusões erradas, então diga: meu Deus, me ajude a fortalecer a minha mente. Por muito tempo eu perdi batalhas aqui dentro, mas diga isso: eu vou vencer cada uma das batalhas que eu tenho enfrentado aqui na minha mente. Eu vou superar cada uma das adversidades que tem acontecido aqui dentro. Se você é o tipo de pessoa que não tem controle sobre a tua boca, então diga: meu Deus, me ajude a ficar calado, me ajude a abrir a boca para falar somente aquilo que eu preciso falar, me ajude a fazer declarações. Então a partir de hoje, tome a decisão, não caia onde você tem tropeçado por muito tempo. É um grande erro, é um erro tremendo insistir em tropeçar nas mesmas pedras. Pare. Se você viu que a pedra está lá, se você consegue enxergar que existe uma pedra de tropeço na tua vida, então comece a passar por cima delas. Diga isso: eu vou passar por cima da pedra de tropeço da insegurança, do medo, das dúvidas, das incertezas, dessa falta de capacidade. Meu Deus, eu não vou tolerar mais cair nos mesmos lugares. Não, meu Deus, muito pelo contrário. A partir de hoje, diga isso: eu vou fazer diferente, eu vou me tornar uma pessoa diferente. A partir de hoje, meu Deus, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque é o Senhor que está me financiando, é o Senhor que está me capacitando. Então diga: meu Deus, eu vou resistir até o final. Levantes podem chegar, uma situação pode, meu Deus, se levantar para falar, para tentar me rebaixar, para tentar me atrapalhar, para tentar me travar no mesmo lugar, mas diga isso: meu Deus, eu vou resistir até o final, eu vou resistir até o final, eu não vou parar. O faraó pode estar com o coração endurecido, mas diga isso: eu não vou parar, eu vou insistir, eu não vou me entregar. Eu não vou entregar o meu casamento, eu não vou entregar o meu financeiro, eu não vou entregar a minha saúde, eu não vou entregar a vida dos meus filhos, eu não vou entregar, meu Deus, a minha empresa, eu não vou entregar tudo aquilo que diz respeito, aquilo que eu amo, aquilo que eu
eu cuido, eu não vou entregar, eu vou resistir, e mesmo que piore, diga isso, eu vou continuar resistindo, eu vou continuar resistindo, eu vou engrossar o meu pelo, eu vou engrossar o couro, eu vou resistir, a carga vai chegar, mas eu tenho um Deus que me ajuda a carregar essa carga, o peso vai chegar, mas eu tenho um Deus que pode tirar esse peso das minhas costas, uma situação pode se levantar, o faraó está te perseguindo, então diga isso, hoje é o último dia que você vai me perseguir, hoje é o último dia que você vai me perseguir. Qual é o faraó da tua vida? Qual é a situação que tem tentado te escravizar, ou melhor, que tem te escravizado por muito tempo? Fale com a faraó diretamente, diga, meu Deus, eu não tenho medo desse problema, fala com esse problema, fala, eu não tenho medo de você, você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha vida, sou eu que tenho autoridade sobre você, eu governo sobre você, a minha vontade vai prevalecer sobre a sua, o problema, ele chegou aí, mas se existe porta de entrada, diga isso, existe porta de saída. Se faraó saiu daquele lugar, ele saiu para morrer, se o problema te acompanhou aqui, ele te acompanhou para morrer, porque aqui dentro é o mar vermelho, é aqui dentro que o Senhor está abrindo uma saída onde ele não existia, e os problemas não podem pisar onde você está pisando neste momento. Então diga, meu Deus, eu creio, seja de um jeito, seja de outro, eu sei que existe uma saída, então abra essa saída, diga isso, eu vou passar por terra seca, eu vou passar por terra seca, eu vou passar por terra seca, mas os meus problemas morrerão afogados, os meus problemas, todos eles. Quais são os problemas que morrerão afogados? Quais são os problemas que o Senhor vai destruir da tua vida? Quais são os problemas que o Senhor vai aniquilar de uma vez por todas? Então diga isso, problema familiar vai ser destruído hoje, o meu problema conjugal será destruído hoje, o meu problema financeiro será destruído hoje, essa enfermidade será destruída hoje, diga isso, eu dou uma ordem, problemas caiam por terra, situações adversas caiam por terra, esse faraó caia por terra, em nome do Senhor Jesus. A tua esperança não pode estar ancorada àquilo que você vê. Era melhor que você fosse cego, para não ver o que está acontecendo com você, mas você não é, graças a Deus por isso. Então deixa a sua esperança ancorada naquilo que você crê. Então diga isso, meu Deus, não é o que eu vejo, mas sim naquilo que eu creio, é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu vejo hoje, é aquilo que eu tanto desejo. Eu creio, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo que eu creio, eu vou ficar com as tuas promessas, não importa, eu posso estar cercado, mas eu vou ficar com as tuas promessas. O problema pode ser muito grande, mas eu vou ficar com as tuas promessas. Não importa qual é a realidade, mas diga isso, eu vou ficar com as tuas promessas, eu vou ficar com aquilo que eu acredito. E quais são as coisas que você acredita que vão acontecer na sua vida nesse final de ano? Diga, meu Deus, eu já posso ver, eu já enxergo, eu recebendo boas notícias, eu já vejo o crescimento da minha empresa, eu já vejo a minha família totalmente restaurada, eu já vejo eu voltando ao médico e eu ouvindo um diagnóstico totalmente diferente. Diga isso, eu já posso ver os médicos dizendo, não tem mais nada, o que foi que aconteceu aqui? Sumiu, simplesmente desapareceu. Vocês que tinham problemas financeiros, que estão com dívidas, com nome sujo, diga isso, essa situação vai ser resolvida, ela vai ser definida, e vocês vão voltar a consultar o sistema, e o sistema vai constatar, não existem dívidas, o seu nome não está sujo, não existem pendências. Muitos, quando chegam em casa, chegam para entrar em um território altamente hostil, um território de guerras, mas você vai entrar na tua casa hoje, e o que você vai encontrar lá é paz, é alegria, realizações. Você vai encontrar o Espírito do Senhor neste lugar. Então diga, meu Deus, eu creio em mudanças, eu confio no meu Deus, eu sei, meu Deus, eu não me canso de dizer isso. Diga isso, eu sei que o Senhor sabe e sempre saberá o que está fazendo, eu sei que o Senhor sabe e sempre saberá o que está fazendo, eu sei que o Senhor sabe e sempre saberá o que está fazendo. Confie em Deus. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, só que você não pode perder o controle dos teus sentimentos, senão você vai atrapalhar Deus. Deus, Ele já deu início a uma grande obra. Se você está aqui, Ele já começou, claramente Ele já começou,
E eu te garanto que Ele te escolheu antes de você ter chegado aqui na igreja. Então Ele já tem propósitos estabelecidos para você. Os planos de Deus são sempre de bem e não de mal. Troque essa frase. Os planos de Deus são de cura. Os planos de Deus são de prosperidade. Os planos de Deus são de abundância. Os planos de Deus é para que eu materialize os meus sonhos, os meus projetos. Deus tem planos de vitórias. Deus tem planos de conquistas. Por mais difícil que seja, por mais complicado que a sua realidade seja agora, tenha isso com você. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ah, mas não tem jeito. Para homens, realmente. Para Deus, a resposta dele é: existirá algo impossível para que eu faça? Quantos enfermos já não foram curados? Quantos miseráveis já não prosperaram? Quantas famílias não foram reconstruídas? Quantas pessoas não tiveram seus destinos curados? Diga isso para você: eu sou o próximo. Eu estou na frente, na fila. Creia nisso. Olhe para cá um instante. Olha o que diz em Jeremias 29:11. Já planejei tudo. O que o Senhor está dizendo? Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Setas virão. Você está sozinho, você vai combater. É uma mentira. Meu Deus não me abandonará. Deus não vai me deixar sozinho. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Você tem uma perspectiva de futuro, não tem? Melhor, mesmo que você não saiba onde você quer chegar, porque muitos têm essa dúvida, eu sei que todos sabem o que não querem viver, e os planos de Deus é te dar exatamente isso. Você sabe o que você não quer, não é? Você sabe o que você não aceita, não sabe? Deus tem planos de te dar essas vitórias. Portanto, Hebreus 4,14. Portanto, não deixemos, repita comigo, nunca, de novo, nunca, de novo, nunca, de novo, nunca, de confiar nele. Não deixemos nunca de confiar nele. 1 Samuel 14,6. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Quando o Senhor vem, é como uma forte tempestade. Você consegue parar uma forte tempestade? E nenhum homem consegue parar a Deus. Nem problemas conseguem parar a Deus. Sofonias 3, versículo 5. Repita comigo. E a cada novo dia, Ele não falha. Entenderam o versículo? Quando diz, esse é um versículo que ele tem um ciclo infinito. Como assim? Hoje é o novo dia de ontem, correto? Nesse dia ele não falha. E o novo dia é o amanhã, ele não vai falhar. O outro dia é o novo dia, ele também não vai falhar. E a cada novo dia, repita comigo, e a cada novo dia, e a cada novo desafio, e a cada nova fase, o meu Deus não falhará. Jamais. E por fim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Repita comigo, mas a nossa vitória é total. Diga isso, a nossa vitória, a minha vitória é total, é plena, é completa em todas as áreas da minha vida. A sua vitória é total, a sua vitória é completa. Creia nisso, tome posse desse Espírito. Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Não deixe de confiar no Senhor nem por um segundo sequer, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Qual é o problema que você enfrenta? Esse problema não pode impedir que o Senhor te salve.
Quais são as situações que ainda estão por vir? Essas situações não têm poder para impedir que o Senhor te salve, e Ele não vai falhar com vocês, jamais. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu oro em favor de cada uma dessas pessoas. Eu peço que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor possa chegar. Que o Senhor toque, meu Deus, no íntimo dos corações, no profundo da consciência. Senhor, eu oro juntamente com essas pessoas, eu quero determinar a morte desses problemas, a morte desse faraó, a morte dessas situações adversas. Esses problemas não têm mais poder sobre a sua vida. Eu declaro, você vai sair, mas o faraó você não conseguirá encontrar, esse problema você não conseguirá encontrar, porque cada um deles foram destruídos, foram aniquilados nessa manhã. Eu abençoo a sua vida, eu determino o final de ano poderoso, eu determino o final de ano glorioso, determino o final de ano de grandes vitórias, de grandes conquistas. Eu determino o final de ano de grandes acontecimentos, de grandes reviravoltas. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu determino um futuro de grandes bênçãos. Eu determino que um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, e quando vocês chegarem no dia 31 de dezembro, todos vocês poderão dizer: esse foi disparado o melhor ano da minha vida, esse foi o ano em que eu mais cresci, esse ano eu venci todas as batalhas. Eu declaro isso sobre a sua vida. A sua vitória é completa, a sua vitória é total, não é parcial, é total. Eu abençoo, eu determino, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus. Diga isso: meu Deus, eu confio no teu poder, e eu sei que a minha vitória é total, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.